Olá, estamos novamente aqui para mais um dos nossos momentos do nosso podcast Amigos de Fé. E hoje, um dia muito especial, porque eu tenho um amigo, não vou dizer grande amigo, porque não é tão grande assim, na verdade, mas é um amigo do peito, alguém que trabalha numa área muito especial da nossa igreja, Pastor Arley Comim. Tudo bom, pastor? Olá, pastor Leonir, obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa de fazer um podcast. Tudo bem, graças a Deus. Olha só, quanto tempo a gente se conhece? Acho que foi quando você veio aqui para o Sul, né? Isso, 2019 eu vim para o Rio Grande do Sul, depois de 10 anos no Paraná, e aí vim para cuidar da escola sabatina e tive o privilégio, a grata satisfação de conhecer você, a Renata e os meninos também. Vocês são bondosos, mas você é gaúcho, né? Sou gaúcho, sou aqui da região de Caxias do Sul, Farroupilha, na verdade. Farroupilha? Mas acabei me convertendo e logo depois já fui comportar, e aí estou voltando para o Rio Grande do Sul agora, depois de muitos anos. Eu só fui a Farroupilha para comprar roupa, viu? É verdade. O único motivo, aqueles shoppings grandes que tem lá em Farroupilha, muito legal, na verdade. Quanto tempo de ministério você tem? Eu formei em 2006, então nesse ano eu completo 15 anos de ministério. Você passou por quais lugares? Passei por todos os estados do sul do Brasil. Meus primeiros 7 anos eu trabalhei na obra de publicações. Ah, sim. E aí comecei na Catarinense. Publicações é comportagem, né? Isso, publicações, comportagem. Comecei na Associação Catarinense, depois vim para Porto Alegre, fiquei 1 ano. E depois fui para o norte do Paraná e oeste paranaense, em Cascavel, que é da onde eu vim em 2019. Hoje você está aqui na Associação Norte-Sul Rio Grandense. Você trabalha em qual área? Eu trabalho... Você é o que a gente chama de departamental, né? Quais são os departamentos que você trabalha? Isso, então a gente cuida, né, dos departamentos da área jovem, Ministério Jovem, que compõe também música, universitários e também Ministério da Família. Tem a oportunidade de trabalhar nesse ministério tão maravilhoso. Que legal. Você sabe que você é a prova de que eu tô velho. O meu departamental de jovens, você sabe quem foi? Pastor Marlington Lopes. Pastor... temos aqui nosso amigo aqui, o pastor Walter está aqui com a gente. Pastor Marlington foi meu departamental de jovens. Olha, isso prova que eu tô velho. Eu cantei de quarteto em congresso com ele, quando ele era departamental de jovens. E os meninos sem piadinha aí, viu? Luan e Gabriel, sem gracinha aí, viu? Tá ok, mas é o tempo que vai passando, né? Verdade. Qual é a tua atividade mais, assim, ligada aos jovens? A gente promove as ações do Ministério Jovem, né? Missão Caleb, Escola Sabatina Jovem, Pequeno Grupo Jovem, envolvimento deles com a missão também, semana após semana, projeto Vida por Vidas. Então, tudo que envolve a área jovem, né, a gente está envolvido e tenta mobilizar para isso. Rapaz, eu sou adventista desde que nasci. Se tem uma tristeza... Não tristeza, a palavra não é tristeza. Assim, eu não sei como expressar. É não ter tido Missão Caleb quando eu era... jovem na igreja, não é? Quando eu era menino na igreja. Poderia ter motivado mais os amigos e até eu mesmo indo para outras áreas, não é? Como eu falei antes, eu gostava muito de cantar e essa área missionária não era tanto a minha área. Se tivesse Missão Caleb, eu teria ajudado bastante, teria me ajudado mais. Pois é, a gente tem esse privilégio agora, né? De envolver a nossa juventude naquilo que é essencial, naquilo que Jesus pediu que a gente se envolvesse, no mandato de Cristo, que a gente vai conversar um pouquinho hoje, né? Que é na Missão Caleb. Deixa eu só adiantar um pouquinho. O que é Missão Caleb? Missão Caleb é um projeto que começou no Nordeste. Alguns jovens, em vez de saírem para as férias, eles decidiram, nas férias, dedicar o seu tempo para poder alcançar uma cidade que não tinha sido evangelizada. E aí isso que começou com poucos jovens, acabou tomando uma forma imensa. E hoje, só aqui nos 3 estados do Sul, são mais de 20 mil jovens envolvidos na Missão Caleb, que acontece lá no início do ano, dando assim um pontapé inicial para a atividade missionária da igreja ano após ano. Faz um convite aí para os jovens a participar do Missão Caleb de janeiro. Pois é, todo janeiro a gente tem Missão Caleb. Na verdade, Leonir, a gente começa a nossa Missão Caleb aqui no nosso campo em outubro, onde a gente faz o lançamento, onde a gente prepara o campo, para que em janeiro a gente tenha o evangelismo de Caleb. Então, se você é um jovem de 17 a 30 anos, ou com um pouco mais de idade, vai se programando aí para esse movimento tão especial da igreja, que é a Missão Caleb. Eu gosto muito. Deixa eu conversar um pouquinho aqui com os nossos amigos. Aqui está o nosso manual, não é? É o nosso manual Amigos de Fé, do que nós temos o tema, que estudamos o tema, não é? E hoje é o nosso
21º. É o último tema, olha só, é o último tema da nossa série de estudo e também é o último episódio da temporada que nós estamos gravando. Você, na realidade, está sendo ter o privilégio de ser o último dos últimos aqui com a gente, né? Já passou muita gente, o pastor Walter já esteve aqui com a gente, o pastor Apolo esteve com a gente, a Dilson, uma série, 21, né? 21 pastores estiveram, 21 amigos de fé. E você, se você mora no sul do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, você pode procurar uma igreja adventista e pedir esse manual físico que eles vão conseguir para você. Se você não sabe onde é a igreja, procure um irmão da igreja. Mas se você não está aqui no sul do Brasil ou não tem a possibilidade de encontrar alguém que possa conseguir um manual físico, aí nas inscrições do nosso canal, não é do Amigos de Fé Podcast do YouTube, lá nas inscrições tem o PDF que você pode entrar e acompanhar o nosso estudo. E também deixe lá alguns recados para a gente poder formar uma amizade, não é? E hoje nós temos um tema muito importante, pastor Arley, não é? Multiplicando discípulos. Vamos orar? Pedir a presença de Deus. Esse tema é tão complexo, não é? Jesus fez discípulos e nós hoje precisamos exercitar isso também. Só o poder divino para nos ajudar, não é verdade? Pastor Leonir. Vamos orar? Querido Pai que estás nos céus, te agradecemos pelo privilégio de podermos estar nesse momento estudando esse tema tão importante, que é o tema do discipulado. Que isso sirva para o pastor Arley, para mim e também para todos os nossos amigos que estão assistindo esse podcast, ó Deus. Faça-se presente conosco por Jesus. Amém. Vamos lá então. Bem, pastor, discipulado não é como fazer discípulos. Eu sempre comento aqui que os nossos temas aqui até o 14 foi aprender da Bíblia para entregar o coração a Jesus. Do 15 até o 21, é o fortalecimento da nossa vida espiritual. Aqui nós temos pessoas que estão assistindo que já são batizados, alguns já têm um tempo na igreja, outros têm pouco tempo na igreja, alguns talvez nem sejam batizados ainda, mas esses 7 últimos momentos nossos são de fortalecimento da vida espiritual. E o discipulado faz parte, né, desse fortalecimento. Com certeza, pastor Leonir, né? Durante algum tempo, e talvez pela cultura que a gente tem no Brasil, que é uma cultura essencialmente católica, né? Muitos entendem que a conversão ela termina quando você se batiza e aceita Jesus Cristo, né? Mas na verdade não, quando você batiza começa, né, a sua caminhada com Cristo, que é uma caminhada, é um convite a uma caminhada a produzir frutos. E discipulado é justamente isso, né? Produzir frutos, gerar filhos, gerar novos discípulos, e essa é a história do cristianismo. Nós dois gostamos de esporte, nós dois gostamos de futebol. Futebol não gosta tanto da gente assim, não é? Verdade. Veio um camarada aqui, um tal de Pedro, que eu disse para ele que eu tinha uma afinidade com ele, que era o futebol, não é? Um abraço, pastor Pedro, também. Mas tem uma coisa no mundo dos esportes, né? É fácil chegar ao topo, difícil é continuar lá. E depois do batismo, se manter. O discipulado faz parte desse manter, não é? É verdade. Na verdade, Cristo sabia disso, né? Da importância do discípulo. Para ele se manter um discípulo, né? Para ele se manter na caminhada, na fé, ele tem que estar envolvido com a missão de Deus. E feliz é o homem que encontra na vida o seu propósito. E em Cristo e no seu discipulado, a gente encontra o propósito da vida, com certeza. Aqui no manual, na primeira pergunta, vem falando sobre Paulo. Não é Paulo... Era um adepto do discipulado, né? O que Paulo fala aqui, que está no manual e que você gostaria de compartilhar com a gente sobre isso? Quando a gente olha para Paulo, né? Paulo foi uma grande figura do Novo Testamento. Talvez depois de Cristo, a mais proeminente. Paulo fez muitos discípulos. Sim. Paulo plantou muitas igrejas. Então, com Paulo a gente aprende justamente isso. A importância de você se envolver com a missão de Deus, né? Eu queria citar aqui um texto que fala um pouquinho sobre isso, né? Sobre a importância de você gerar novos filhos. A gente encontra lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2, a seguinte expressão. Paulo falando a Timóteo, né? Tu, pois, filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos,
para instruir a outros. Então olha a corrente aqui, né? O legado. Paulo pregou a Timóteo e Paulo está falando a Timóteo: Timóteo, agora você transmite isso a homens fiéis que por sua vez transmitirão a outros ainda, né? Então Paulo é a primeira geração, seu filho Timóteo, seu neto, homens fiéis, e os bisnetos de Paulo, né? Outros que seriam alcançados com o evangelho. Interessante, né? Às vezes a gente acha assim que, tanto no discipulado quanto na vida. Você tem filhos? Eu não perguntei quantos filhos você tem. Eu tenho a alegria de ter um casal de filhos. A Anne tem 17 e meu menor, que é o Leonardo, tem 13 anos. Eu tenho um casal também. Agora é alegria, mas quando eles eram pequenos não era alegria não, viu? Era um pé de guerra, viu? Era uma briga. Não é? Filhos. Não é? Eu gosto da relação de discipulado com filhos. O filho, depois que ele cresce, a gente acha, cresceu, pronto, né? Vai embora e acabou. O Gabriel ali, não é que está aqui, o menino da equipe, o Gabriel está aqui, ele casou ano passado, não é? E eu achei interessante, porque perto lá da minha casa ele está abrindo um comércio. E eu estranhei, porque esses dias eu estava saindo de casa e olhei uma senhora limpando o jardim, e daqui a pouco estavam cortando lá as árvores, podando e coisa e tal. Eu passei assim rápido, não notei quem era. Quando eu voltei para casa, olhei a mãe do Gabriel. Um indivíduo desse tamanho, escravizando a mãe, já casado e tudo, e a mãe lá cuidando do jardim, preparando tudo para o comércio dele. O pior, essa semana eu vi o pai dele lá ajudando também. Ou seja, depois que o camarada cresce, não dá, os pais não largam, não é verdade? Os pais continuam juntos. Poderia dizer que isso é discipulado. Vocês não podem falar, não. Vocês têm que ficar quieto aí, só eu posso falar. Ou seja, isso é discipulado, né? Pois é, a gente não tem como deixar de ser pai, né? Não tem como deixar de se importar, de cuidar. Minha filha está no internato, já é quase uma moça madura, mas de vez em quando ela liga lá porque bate desespero, né? Então, não basta gerir. Filho, é preciso acompanhá-lo, é preciso transmitir a ele experiência que a gente tem, né? E no cristianismo, isso também é válido, né? A pessoa, ela batiza, mas ela precisa aprender algumas coisas, né? Ela precisa de alguém para ser, para quem ela possa olhar, ela possa se espelhar, né? Andar junto, né? E tanto Paulo quanto Jesus, eles fizeram isso. Eles pregavam, eles ensinavam, mas eles andavam junto com seus Jesus discípulos. falou dos passos, não é? Que era necessário a dar, não é? Quais foram esses passos que Jesus falou? Não é que era necessário? Cristo foi o maior discipulador de todos. Quando a gente olha para a figura de Jesus, precisava mudar o mundo, escolheu 12, e desses 12 nós somos hoje bilhões de seguidores de Jesus Cristo, né? E ele, ao final do seu ministério aqui na Terra, ele deixou-lhe um mandato. E os 4 evangelhos, eles falam sobre isso. Os 4 evangelhos, eles vão falar exatamente sobre isso. Olha, ide por todo mundo, né? Pregai o evangelho, ensinai, né? Batizando as pessoas, né? Então a gente ensina, a gente educa, a gente batiza e a gente acompanha. Paulo dá alguns exemplos na Bíblia, não é? Ele nos fala disso em Atos, em Lucas, vem falando, né, de duplas que foram formadas, de grupos que foram feitos exatamente para isto, não é? E é interessante que eu estava lendo os exemplos aqui da nossa apostila, né? Uhum. Nossa cartilha, e interessante... Nosso manual. Nosso manual, né? Ali, o nosso manual, ele fala de pelo menos 3 grandes exemplos, né? Sim. Ele está falando de Paulo em Éfeso, e quando Paulo chega em Éfeso, ele encontra pessoas que já têm um conhecimento bíblico, mas que nunca ouviram falar do Espírito Santo. Precisavam ainda ser educadas, ser ensinadas, né? Tanto é que eles são rebatizados. Quando a gente vai para Atos dos Apóstolos, ali no capítulo 8, se não me engano, Filipe e o eunuco também tinha uma noção básica do Cristo, mas precisava avançar alguns passos. A cartilha também cita Lucas, o final do capítulo de Lucas, Lucas 24, e para mim essa história ela é muito marcante. Pode contar para nós, pode contar. A história de Lucas 24 é a história dos discípulos de Emaús. Pode ir. Eles estão em Jerusalém, eles foram para celebrar Páscoa, e aquele em quem eles tinham as maiores esperanças acabou sendo assassinado, morto, crucificado, que foi Cristo. E agora eles retornam para casa, tristes. É interessante que eles tinham ido para lá para conhecer Jesus, né? Para ver os feitos de Jesus.
E voltaram decepcionados, né? Verdade. E agora eles voltam decepcionados, tristes, e essa história é maravilhosa porque a Bíblia fala que um estranho se aproxima. Esse estranho, ao final da história, a gente vai perceber que é o Cristo. O estranho se aproxima, pergunta por que eles estão reclamando, chorando, desanimados. Eles falam assim, olha, você é o único que vindo de Jerusalém não sabe o que aconteceu? E aí falam, olha, aquele em quem a gente tinha esperanças, ele foi preso, morto, crucificado, e tudo acabou. E aí esse estranho, ele faz algo maravilhoso. E isso é discipulado. Ele abre as escrituras sagradas, começando por Moisés e passando pelos profetas, ele começa a mostrar para aqueles discípulos tudo o que deveria acontecer com o Messias. E aí depois, no final da conversa, eu acho isso lindo, né? Cristo caminha com eles, como um mestre deve caminhar com o seu discípulo. Cristo tem paciência, Cristo ensina as escrituras, Cristo aceita o convite para comer com eles. E depois que Cristo desaparece, e eu acho muito significativa esse momento, eles vão falar assim, não nos ardia o coração quando o estranho nos falava da Escritura Sagrada, né? Eu não sei se você lembra dos seus primeiros encontros com o Cristo, né? Mas hoje à tarde eu estava pensando, Leonir, conhecer a Bíblia, conhecer Jesus Cristo, conhecer a Igreja Adventista, foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida. Deu significado, deu propósito, né? E viver por essa missão continua dando significado e propósito à minha vida. Posso fugir um pouquinho do roteiro? Você que é o chefe aqui, né? A gente está falando aqui de Paulo com Timóteo. Por que Pedro e Paulo não formaram uma dupla missionária? Nós sabemos que Pedro e Paulo foram os maiores, assim, do cristianismo, foram aqueles que foram os propulsores do crescimento grandioso do cristianismo. Pedro para um grupo e Paulo para o outro. E se formasse uma dupla de Pedro e Paulo? Parece dupla sertaneja. Se formasse uma dupla de Pedro e Paulo, o que você acha? Será que seria bom ou seria ruim? Você veja que a igreja primitiva, ela tinha uma missão, mas ela não era perfeita, né? Haviam diferenças entre os próprios apóstolos, entre Pedro e Paulo, né? Eles até tiveram assim uma treta em algum momento, Pensavam né? diferentes, né? Pensavam diferentes. Mas enquanto Pedro, que sou eu mais velho, você mais jovem. O Paulo... Mas veja, Deus usou Pedro poderosamente e usou Paulo poderosamente, né? Existe um outro relato também que aconteceu com João Marcos, né? Paulo não queria que ele continuasse, que fosse levado junto para uma viagem missionária, né? E aí eles formam Barnabé e falam assim, então eu vou levar João Marcos e você vai com Silas. Então de uma dupla foram formadas duas duplas. E Deus usou poderosamente esses 4 homens também. E é interessante isso que tu colocou, porque se Paulo e Pedro formassem uma dupla, seria uma dupla forte em um trabalho. Como foi um para cada lado, o trabalho se fortaleceu muito mais, não é? E agora você me fez lembrar de algo importante, né? Normalmente quando a gente forma uma dupla missionária, um amigo de fé, seria interessante que a gente formasse uma dupla de um mais experiente, um menos experiente. Alguém que é mais bíblico e outro alguém que é mais voltado para a gente, né? Eu falo que a dupla missionária tem que ser o Chico Bíblia e o Sempre Alegre, né? O Chico Bíblia, ele conhece tudo da Escritura Sagrada, mas o Sempre Alegre é aquele camarada que ele é simpático, ele faz o meio de campo, porque a Bíblia às vezes apresenta assim algumas reivindicações fortes, né? Então, o Chico Bíblia vem e fala o que tem que ser feito. E o Sempre Alegre é aquele que abraça, que acolhe. E assim Deus usa todos com seus dons, né? Com certeza. Pastor Arnei, a gente está conversando aqui bastante, já estamos nos dirigindo não é para os finalmente, mas é interessante. Nós falamos de discipulado, de Paulo, Timóteo, eu aqui usei um exemplo de Pedro e Paulo, não é que eles tinham características diferentes e foi importante eles se dividirem tudo isto. É importante o discipulado, depois a gente vai falar um pouquinho do discipulado dentro da igreja hoje. Mas ao que o discipulado deve levar? Por que deve existir o discipulado? Veja. Na pergunta 8, não é do nosso manual, diz como que a Bíblia considera o ganhador de almas, não é? Então, na realidade, estou dentro do manual e o discipulado é para ganhar alma, né? Sim. Como eu te falei, Leonir, conhecer a igreja
foi a coisa mais fantástica que aconteceu na minha vida. Mudou os meus rumos, a minha maneira de enxergar a vida, enxergar as pessoas. Eu não conheceria a igreja se alguém não tivesse disposto a dar estudos bíblicos, a alcançar aquele que está perdido e nem sabe, né? Então, quando a gente conhece Jesus, é alcançado por essa mensagem salvadora, transformadora, é natural a gente querer compartilhar isso com as pessoas que ainda não conhecem. Então, a igreja está a uma geração de deixar de existir também. Essa é uma outra perspectiva. Se a gente não pregar, como é que as outras pessoas conhecerão Jesus Cristo? Deixa eu só voltar um pouquinho, depois a gente chega nesse ponto teu aí. Você se batizou, como é que foi? Alguém te discipulou? Alguém foi junto com você? Como é que funcionou isso? Foi bem interessante, né? Eu era um jovem rebelde, bem rebelde. Sério? A minha noiva, que hoje é minha esposa, eu estou com ela há 26 anos. Comecei a namorar a Grazi, quando eu tinha 17, ela tinha 15. A gente não era da igreja. Namoramos 3 anos e um dia, um senhor que vendia pão de porta em porta ofereceu estudo bíblico para minha sogra. Não ofereceu para minha esposa, atual, na época namorada, porque ela ouvia muito rock. Ixi. Ela usava brincos muito grandes e a roupa bem curta. E ele achou, essa aí não vai adiantar. Não tem esperança. Mas é incrível que ao oferecer o estudo bíblico para minha sogra, foi a Grazi que se interessou pela Bíblia. Começou a estudar a Bíblia. E aí me convidou, e eu jamais imaginei que um senhor tão simples, um senhor que sobrevivia vendendo pão de porta em porta, teria uma mensagem tão poderosa e transformadora de vida. Então eu sou grato, porque o seu Ramon, um uruguaio que morava em Farroupilha, ele teve a ousadia de oferecer o pão da vida para aquele que necessitava. Depois da tua conversão, né, que você se batizou, quem é que fez o acompanhamento seu do discipulado? Foi esse mesmo senhor? Foi uma outra pessoa na igreja? Como é que funcionou lá a questão do discipulado lá na sua... Então, o seu Ramon, ele era o membro da igreja, o irmão mais missionário dessa igreja. Ele deu estudo bíblico para mim e para minha namorada, a Grazi, na época. Nós fizemos o estudo bíblico com ele. Ele nos conduziu ao batismo. E depois de batizado, era ele quem passava na nossa casa, nos dava carona para ir até a igreja. Era ele quem nos incentivava a continuar estudando a Bíblia. Ele que nos ensinou a separar os dízimos e ofertas, né? Ele que nos ensinou a dar estudos bíblicos. Sério? Né? Então, eu tive o privilégio e a oportunidade de ser discipulado por alguém bem experiente, mas apaixonado por Jesus Cristo. Quando você pensa nele, o que você pensa? Assim, qual o sentimento que você tem de saudade? O seu Ramon, ele acabou falecendo, né? Eu fui batizado nessa igreja, fiquei 1 ano na igreja, fui comportar, fui ser um missionário da igreja, vendendo os livros, né? E depois de alguns anos, esse irmão Ramon faleceu, né? O sentimento que eu tenho por ele é de gratidão, né? Ele é meu pai espiritual, né? A sua esposa, a minha mãe. Discipulou. Me discipulou. Eu poderia dizer que se ele não te discipulasse, quem sabe você não teria ficado na igreja? Acredito que sim, né? Essa era uma igreja de poucos jovens, era basicamente eu, a Grazi, mais 2 ou 3. E foi importante a companhia dele, mas mais importante talvez, Leonir, assim, foi que ele nos fundamentou na palavra de Deus. Uhum. Então, eu posso estar falando aqui para alguém que está ouvindo a gente, que tem poucos jovens na igreja, talvez não tenha acompanhamento, né? Mas o fundamento da palavra de Deus, né? Ele é suficiente. Né? Deixa eu conversar com um departamental de jovens agora. O quanto você acha importante para os jovens ter alguém mais velho ajudando eles nos momentos desses momentos de dificuldade, alguém mais experiente? Quando a gente fala mais velho, a gente não está falando assim de um lapso entre alguém com 15 e andar com alguém com 50, 60, 70. Mas alguém ali, o 15 andar com de 30, 25. Você acha que isso é importante? Isso é o discipulado, não é? Deus, ele é sábio, Leonir. Ele não criou uma igreja com faixas etárias separadas. Na mesma igreja você vai ter jovens, vai ter pessoas mais velhas, né? Então, a juventude é a força, é a vanguarda, é o que há de novo, é o que conecta a igreja com o mundo, com as pessoas. Por outro lado, a pessoa de mais idade é a experiência, é o conselho, né? Tem uma fé mais fortificada,
raízes mais profundas. Então é uma parceria que dá certo. E a gente tem que cultivar isso, essa troca de informações entre as gerações, né? Porque é isso que é ser igreja, é isso que é discipulado. Os jovens precisam disso? Precisam, né? Assim como o jovem precisa de alguém mais experiente, o adolescente precisa de um jovem que é espiritual, né? O juvenil precisa de um adolescente que também ama Jesus Cristo. E aí a gente vai fazendo a igreja de Deus. Rapaz, eu vou falar minha experiência. Eu preciso dos jovens. Eu tenho 55 anos, eu sei que não parece, eu sei que parece 35. Eu tenho 55 anos e eu tenho os meus 2 filhos, um está em São Paulo, o outro está na Bahia. E quando eu estou com os jovens, eu rejuvenesço pelo menos uns 20 anos. E é muito bom, sabe? Sob todos os aspectos, é muito bom. O meu tratamento com eles é quase de paizão. E assim, às vezes converso com eles e eles me ajudam a evoluir. Hoje mesmo ocorreu um fato que foi bem interessante. Nós estávamos preparando tudo aqui para montar e ontem o Gabriel usou meu computador aqui. E aí, em casa, o computador estava errado as horas ali, não estava certo a hora. Eu cheguei aqui e disse para ele assim, tô mexendo no computador ontem e a hora não está certa, eu não consegui arrumar. Ele olhou para mim e disse assim, ai, é que nem meu pai, é bem assim, pega o computador e depois fica resmungando. Não é? Mas eu disse, claro, eu tenho a idade do teu pai, eu não vou ser tu, eu sou o teu pai. Ou seja, e com isso a gente ganha, a gente enriquece. Tudo isso que nós temos aqui é por causa de 3, 4 meninos que foram, talvez, discipulados por mim. Uhum. Não é quando a gente começou lá no início da pandemia a fazer alguma coisa. E eu enriqueci. Eu sinto que eu sou um pai melhor, um pastor melhor, um cristão melhor e uma pessoa melhor. Porque abriu a minha mente para muitas coisas. E eu tenho uma vantagem. Eu tenho idade, ou seja, eu sou mais velho, tenho as minhas tradições, mas consigo entender os jovens. É um testemunho aqui para o meu departamental de jovens, que é uma bênção fazer esse discipulado. E hoje eu tenho os meninos aqui, o Gabriel é ancião, o Arthur é ancião, o Luan é diretor associado de Clube dos Bravadores, já foi diretor de Clube dos Bravadores. Os dois não eram ancião quando eu cheguei aqui, e eu tenho assim uma amizade com eles. Ontem o Arthur foi para casa, nós fomos batendo um papo, ele falou uma frase assim para mim, estou falando isso para o senhor porque o senhor é meu amigo, num assunto que nós estávamos conversando lá. Eu me realizei. Um dia desses um rapaz foi lá em casa para conversar comigo sobre namoro, ele tem 15 anos, pastor, eu sou apaixonado por a fulana, é mulher da minha vida, eu vou casar com ela. Eu disse, para com isso, rapaz, que isso? Tua vida ainda tem muito coisa, ele já passou umas 2, 3 namoradas daquela que era aquele ia casar. Ou seja, ele sabe de quem eu estou falando. Enriquece a gente, enriquece nós. Irmãos, você que é mais velho, conviva com os jovens, você vai ver que você vai injetar uns 20 anos de vida para você. E você vê isso com os jovens, não? Essa troca, né, intergeracional, ela é fundamental, né? Isso que está acontecendo aqui, né? Podcast é uma coisa de guri, né? Para mim de geração Z, dos millennials e tal, né? Mas você está à frente também, né? Que é a voz da experiência, né? Que é a atitude, que é a coragem. Eu acho que é isso, Leonir. O jovem tem o ímpeto, o jovem conecta a gente com aquilo que está acontecendo no mundo, né? E eles precisam de alguém que seja suporte, que fale assim, olha, pode ir que eu estou aqui, nós estamos juntos. E é bonito quando a gente vê esse relacionamento que você tem com a juventude, de um jovem poder chamar um pastor de amigo. Ah, sim. Né? Poder se abrir, poder pedir conselho, né? Eu acho que é isso, nós somos uma grande família, né? E numa família, eu gosto muito de família, né? Eu gosto muito de falar da mesa, do que acontece ao redor da mesa. E ao redor da mesa existe graça, porque ao redor da mesa existem todas as gerações, né? A melhor época para mim é a época do Natal lá em casa, porque tem meu pai, aí tô eu, aí tá meus filhos, a gente vê várias gerações ali e uma troca de informação, de conhecimento, de experiência. E é isso que a gente precisa para a igreja continuar avançando e discipulando como Jesus nos ensinou. Eu vou conversar com os meus amigos, depois você conversa e já ora, viu? Que bom, não é? Como é bom a gente entender que a gente pode ser feliz tendo uma outra pessoa do nosso lado, aquele que a gente vai estar discipulando. E sabe, para o discipulando, ou seja, quem vai ter um discípulo, é interessante porque a gente passa a se cuidar daquilo que a gente faz. A gente não quer fazer nada de errado para não decepcionar o nosso discipulado. E como discípulo, a gente aprende. Você, se for discípulo, aprende muito. Mas por que o discipulado? Para a pregação do evangelho.
para, como nós vimos nos temas anteriores, para abreviar a volta de Jesus, porque esse mundo não tem mais espaço para nós. Que Deus esteja com você, que Deus esteja com a sua família e que você possa entender isto, que ter uma pessoa do seu lado é um apoio. Eu gosto muito de usar um exemplo, não é que quando se doma uma junta de boi, sempre pega o mais novo e bota do lado do mais velho. Quando o mais novo quer sair correndo, o mais velho segura. Quando o mais novo está cansado, o mais velho ajuda. Discipulado é isso, um ajudando o outro. Olhe aí na sua igreja, olhe na nossa igreja e vê alguém, se você já tem uma certa idade, ore para Deus te mostrar quem está precisando, um recém-batizado, um jovem que está precisando ser discipulado. Você não vai estar fazendo favor para ele não, você vai estar fazendo favor para você mesmo, você vai ser muito mais feliz. E se você é novo, tem um irmão na igreja, uma irmã que você admira, convide ela para estar com você, para que você possa aprender com ela. Pastor Arley, suas últimas palavras, pode falar com os seus amigos, seus jovens, não é sobre discipulado e depois você ora para nós. Pastor Leonir, eu queria terminar lendo um verso da Bíblia que fala um pouquinho sobre a importância do discipulado. Provérbios capítulo 11, Provérbios 11, verso 30, diz assim, ó: o fruto do justo é a árvore da vida, e aquele que ganha almas é sábio. Qual é a maior riqueza que um ser humano mortal pode ter nessa vida? É compartilhar Jesus Cristo com alguém, né? É criar uma família espiritual. O meu desejo é que você que é jovem, você que está entrando na igreja, você que é um pouco mais experiente, já nasceu numa família adventista, que você coloque a sua vida, os seus dons, os seus talentos para alcançar pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo, né? Envolva-se com a missão de Deus, faça uma dupla de amigo de fé e use os seus dons, os seus talentos para fazer discipulado como Jesus fez. Jesus, ele se misturava com as pessoas, conquistava a confiança delas, né? E depois de fazer tudo isso, ele falava assim: venha e segue-me. Que Deus te abençoe e que você seja um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Pastor Leonir, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Pode orar para nós. Foi um privilégio estar aqui contigo. Parabéns mais uma vez pela atitude de começar esse bonito podcast. Vamos orar? Querido Deus, primeiramente, obrigado pelo privilégio de fazer parte da família de Jesus Cristo. Nos capacite cada dia mais a vivermos à altura do discipulado de Jesus e também, ó Deus, nos capacite a sermos instrumentos para alcançar e salvar aquele que ainda não conhece a maravilhosa pessoa de Jesus Cristo e a sua vontade. Permita que o teu reino aconteça em nós e através de nós e também dos nossos ouvintes. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém, bom Deus. Amém. Foi muito bom ter estado com você durante esses 21 episódios do nosso podcast. Foi muito bom aprendermos juntos sobre muitos assuntos. E eu espero que tenha servido para você. Mas não esqueça, divulgue nas suas redes sociais, no seu Facebook, no Instagram, em todas as redes sociais suas, esse trabalho importante de nós levarmos fé às pessoas que estão próximas de nós, principalmente os nossos amigos. Esse é o nosso último episódio da nossa série Amigos de Fé e também é o último episódio desta temporada. Que Deus esteja com você, eu ainda quero te conhecer e que Deus possa fazer parte da sua vida. E porque você já é um amigo de fé meu, igual cada um que veio nesta temporada aqui. E vem aí, aguarde, vem aí um podcast sobre saúde, 8 remédios da natureza. Aguarde um pouco que logo, logo vai estar chegando, você vai tendo as informações para aprender um pouco mais de como Deus quer que a gente cuide da nossa saúde. Pastor Arley, muito obrigado por estar com a gente, foi um privilégio ter estado com você. A alegria foi minha, Deus abençoe, pastor Arley. Ok, até a próxima, que Deus abençoe a todos, que Deus esteja com você e com a sua família.